Bom dia, meu querido. Deus te abençoe nesse dia. Esse é o dia que fez o Senhor, por isso nós nos alegramos nele. Nós estamos aqui reunidos para a honra e glória do Senhor Jesus e em nome dele. Esse é o canal Novo e Vivo Caminho. Meu nome é Leiva Martins. Eu sou de Brasília, Distrito Federal, no Brasil, seguidor de Cristo. Nós estamos aqui semanalmente compartilhando a palavra de Deus, meditando na leitura bíblica anual que nós fazemos junto com a congregação da qual eu faço parte aqui em Brasília. E hoje, dia 14 de novembro de 2022, nós estamos seguindo no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, nos capítulos 11 a 13. E, como de costume, eu destaco aqui aqueles trechos que mais me chamaram a atenção. Mas antes de entrar no trecho, eu queria comentar contigo um conceito retirado da física, e depois a gente vai fazer um paralelo com a leitura de hoje. Não sei se você já ouviu falar nesse conceito chamado horizonte de eventos. Um conceito interessante. Eu vou ler para você. O horizonte de eventos, ou ponto de não retorno, é a fronteira teórica ao redor de um buraco negro, a partir do qual a força da gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Em tal lugar ocorre um paradoxo, no qual as leis da física não podem ser diretamente aplicadas, uma vez que resultam em absurdos matemáticos. Na teoria da relatividade, a luz emitida de um lado do horizonte nunca chega ao observador, assim como tudo o que o cruza nunca mais é visto. Então, o horizonte de eventos na física é esse lugar próximo do buraco negro, a partir do qual o que chegou ali não volta mais, né? Não tem mais retorno ao que era antes, ao lugar de antes, né? Ali ocorrem distorções tão grandes que as leis da física entram em parafuso, nada mais faz sentido. Em resumo, né, outras pessoas dizem assim, o horizonte de eventos é um lugar onde tudo pode acontecer. E eu quero trazer esse conceito, fazendo aí um paralelo da comparação com lugares onde nós nos aproximamos e momentos onde nós nos aproximamos de uma maneira mais intensa do Senhor nosso Deus. Se a gente for avaliar a história bíblica, homens que fizeram diferença na história passaram por momentos assim, por um ponto de não retorno, por um ponto onde tudo pode acontecer diante de Deus, na presença de Deus. E mesmo alguns que chegaram nesse ponto já não eram, porque Deus tomou para si. Foi o caso de Enoque, lá em Gênesis, no comecinho da Bíblia. E homens que foram completamente transformados pela glória do Senhor e impactaram a humanidade. Então, eu quero trazer esse conceito para ilustrar a leitura de hoje, um lugar onde tudo pode acontecer. Lá no livro de Atos, capítulo 13, os versículos 1 a 3, que eu vou ler para você, que diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Aleluia. Aqui é um retrato disso que eu estou querendo transmitir para você hoje. Esse lugar onde tudo pode acontecer na presença de Deus. Onde as leis humanas, naturais, racionais não fazem mais sentido. Onde Deus e a sua glória se manifestam e intervêm na nossa vida, direcionando, empoderando e enviando cada um de nós para a missão que está no coração dele. Esse horizonte de eventos aqui no começo da igreja foi poderoso, né? Aqui a Bíblia fala de algumas coisas que esses homens fizeram para chegar nesse lugar. Servindo ao Senhor e jejuando. Essa palavra serviço aqui é a mesma palavra de adoração, né?
Eles serviam ao Senhor como? Adorando, buscando, clamando, rendendo-se completamente ao Senhor. Eu costumo dizer que quando nós, homens, rasgamos o nosso coração, segundo a palavra de Deus diz em Joel capítulo 2, o Senhor rasga os céus e desce. Segundo diz lá em Isaías, quase no final. Então, é preciso que haja uma atitude mais intensa para chegarmos nesse horizonte de eventos da parte de Deus para a nossa vida. E esses homens estavam fazendo isso, servindo ao Senhor, jejuando, focados em compreender a vontade de Deus. E a gente perde muito tempo quando a gente não toma isso para si, quando a gente não toma esse foco para a nossa vida, entender e discernir profundamente qual a vontade de Deus para nós. E aí quando a gente se dedica e busca e chega-se aos pés do Senhor com essa atitude de fome e sede por entender o que Deus quer da minha vida, aí a gente chega nesse horizonte de eventos, nesse ponto de não retorno, onde a tua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Sempre quando Deus quer entregar algo novo à igreja, Ele chama o seu povo a este lugar. Nós temos falado por esses dias, e não somente nós, mas vários homens e mulheres de Deus ao longo de toda a terra, que nós estamos chegando a um lugar assim, como igreja, desde a congregação, 2 ou 3, até o mundo inteiro. Nós estamos chegando num ponto de definir de fato o que nós viemos fazer nesse mundo, né? A igreja passa por tantos abalos, tantas crises, tanto desvio de foco, né? Mas existe um propósito eterno do Senhor para nós. E a gente precisa chegar-se aos pés dele com serviço, com adoração, com jejum, com oração, para a gente chegar nesse ponto de não retorno. Que já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lembra lá em Ezequiel 47, daqueles níveis do rio de Deus? Existe um quarto nível onde você não tem mais nenhum domínio, onde as águas da glória do Senhor cobrem a tua cabeça, e não é mais a tua força, a tua vontade, você simplesmente é levado pelo rio de Deus. Eu creio que o Senhor está chamando a igreja a isso, né? É uma pena que nem todos irão a esse nível, mas se você ouvir hoje a voz do Espírito Santo, não endureça o coração e corresponda a Ele. Vá mais fundo, vá mais além na presença do Senhor. Vá nesse lugar onde as tuas leis, a tua lógica, teu raciocínio não faz mais sentido. A tua física, vamos dizer assim, não faz mais sentido nenhum, porque está completamente dominado pelo Espírito Santo de Deus. Este é o lugar para onde o Senhor quer nos levar, porque quando Ele nos traz a este lugar, Ele nos dá algo novo, algo que vai ser, de fato, diferencial na nossa vida para o resto da vida. Então aqui, nesse período, estava no comecinho da igreja, o Espírito Santo o Espírito Santo manifestou expressamente a sua vontade. E eu quero crer que o Espírito Santo fez isso por meio dos profetas que ali estavam orando e buscando, né? Antioquia era uma cidade dos gentios, ali na costa mediterrânea, na junção da Turquia com a Síria, bem no golfozinho ali, né? Da atual Turquia com a Síria, a Antioquia estava ali. E Antioquia foi o primeiro lugar onde os discípulos, seguidores de Cristo, foram chamados de cristãos, de pequenos cristos, tamanha a semelhança a Cristo que eles tinham. Antioquia foi a ponta de lança para a evangelização dos não-judeus, dos gentios, né? Na época dos primórdios da igreja. Foi a base missionária para a evangelização dos gentios. Então, veja como o Espírito Santo, ele projeta a sua igreja. A gente às vezes fica pensando em artifícios, em mecanismos, em programações, em coisas para fazer, para criar, para inventar. E a gente esquece do feijão com arroz, que é adoração, serviço, jejum e oração. Por meio dessas ferramentas simples, o Espírito Santo revela e traz a sua vontade, nos empodera, nos capacita e nos envia para as missões que Ele tem.
Então, ali em Antioquia, foi a base missionária de onde Paulo e Barnabé saíram, né, para evangelização do mundo. E não seria demais dizer que hoje nós, Igreja Ocidental, somos resultado dessa reunião de oração. Pense um pouco sobre isso. Aqueles homens estavam ali orando, buscando, clamando, servindo, adorando ao Senhor, e passaram para esse horizonte de eventos, lugar onde tudo pode acontecer. E Deus trouxe a sua vontade, eles nunca mais foram os mesmos. Barnabé e Saulo saíram em missão para o Ocidente, e hoje nós estamos aqui, Igreja do Ocidente, servindo ao Senhor. Agora é nosso tempo de subirmos aos nossos lugares de oração, de jejum, de clamor e buscarmos a direção do Senhor para a nossa vida nesses dias. Então, aqui não importa quem foi o profeta que disse. Esse não é o foco. O foco aqui é a expressão da vontade de Deus para a sua igreja naqueles dias. O foco aqui está no que Deus, o que o Espírito Santo falou, né? Então, muitas vezes a gente fica pensando, mas o irmão X não está, a irmã fulana não está, então não vai ser a mesma coisa. Não, o Espírito Santo é quem distribui os dons para a igreja. Nós não podemos perder nunca a presença dele, né? Não estou falando e desprezando a presença dos irmãos, mas às vezes as pessoas acham que só se fulano estiver, só se o cantor X, o pregador X, o apóstolo X estiver, é que a coisa vai funcionar. Não. Quem faz funcionar é a unção e a glória do Espírito Santo. Então, adoração, jejum e oração, né? Zacarias capítulo 4, a Bíblia nos diz assim que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Então, os pequenos começos é essa coisa lá do teu lugar secreto, essas pequenas disciplinas espirituais que fazem diferença no homem de Deus. Não despreze nunca isso. Valorize isso, porque isso agrega unção, agrega glória. E quando você vê, você vai estar neste horizonte de eventos, onde Deus define uma etapa nova na tua vida. Amém, queridos? Então, eu queria deixar essa meditação para vocês nesse dia, que seja um tempo de buscarmos este lugar mais alto, mais íntimo com o Senhor Jesus. Esse é o ambiente do chamado. Esse é o lugar onde Deus nos chama, nos separa e nós recebemos uma carga, uma unção profética pela imposição de mãos da igreja para sermos enviados à nossa missão. Eu creio que essa palavra está chegando no coração de pessoas que se encontram deixando o seu chamado meio de lado, né? Eu creio que essa palavra está chegando em pessoas que já estiveram nesse lugar de glória, de santidade, de impacto da presença, mas hoje não estão tão nessa intensidade com Deus, de serviço, de adoração, de glória com o Senhor. O Senhor está te chamando de novo para este horizonte de eventos, para novamente mudar, tocar a tua vida, te encher do Espírito Santo e te enviar mais uma vez. Que hoje você possa dizer a Ele, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque tudo que na Bíblia outrora foi escrito serve para nos ensinar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta, Senhor, para admoestar, para redarguir, para corrigir, para ensinar na justiça, a fim de que nós sejamos habilitados e capacitados para toda boa obra. E eu te peço, Senhor, que nesse dia Teu Espírito Santo esteja tocando e animando a vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, daqueles que talvez também não te conhecem pessoalmente, mas que sejam desafiados a provar e ver a Tua bondade, que sejam desafiados a se aproximar de Ti com sinceridade, ó Deus, e chegarem a este ponto de não retorno, de conhecer o Senhor de tal maneira que não te abandonem nunca mais. Assim também, ó Pai, eu oro para que Tua igreja seja levada a este lugar de serviço, de adoração, de oração, de jejum, de busca focada no Senhor. Destrói todos os ídolos, todos os altares, toda a atenção, toda a energia gasta em outra coisa que não seja o Teu reino e a Tua pessoa, Senhor.
para que assim a gente possa cumprir o nosso papel profético nesta geração. Assim eu oro, Senhor, para que esse Espírito Santo, que levou esses homens, apóstolos, a fazerem esses atos tão poderosos, também o mesmo Espírito seja derramado sobre cada um de nós, sobre toda a carne, Senhor. Aleluia, realizando obras poderosas de Deus em nossa geração nesses dias. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos e tomamos posse dessa bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, querido, por partilhar esses minutos aqui comigo nessa meditação da palavra. Que o Senhor possa te abençoar. Adote esse hábito saudável de leitura diária, meditação nas Escrituras, oração, para que você cada vez mais se aproxime, cada vez mais tenha a revelação de Deus, até o ponto de não retorno, de uma paixão inegociável por Deus e pelo seu reino, em nome de Jesus. Que você tenha uma excelente semana e seja luz.